Olá, como você está? Espero que esteja bem, em paz. Hoje, mais um capítulo do Café com Jesus, Gênesis 27, leitura e reflexão. Bora lá? Isaac abençoa Jacó. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaac: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é um homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. Em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e trouxe-os à sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, o seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê da sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apalpou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou a seu pai: Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor não tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe:
Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. A fuga de Jacó. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo até que eu passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que nós acabamos de ler, Gênesis 27, Pai. Agora nos conduz, através do teu Santo Espírito, Pai, para que ele nos ilumine, agora nesse tempo de reflexão sobre o texto lido. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Gente, café com Jesus, muito bom, né? E nós aqui continuamos então agora a nossa conversa aqui sobre o capítulo 27 de Gênesis, que é um dos textos mais tensos e reveladores sobre a fragilidade ética das famílias patriarcais, né? Como a gente está vendo aqui na história, tem aí, né, bastante emoção. Então, esse capítulo narra aí um momento dramático em que a bênção de primogenitura ela é roubada, ou melhor, estrategicamente tomada, dependendo aí do ponto de vista que você tem. E aí nós começamos então a fazer um resumo aqui, né, desse texto, antes de tecer algumas informações, e também no meio do texto a gente vai falando algumas coisas aqui para você aí, digamos, aprofundar o seu conhecimento bíblico em Gênesis 27. Bom, ali nos versículos 1 até o 4, Isaac, já idoso, ali com a visão enfraquecida, decide então que é hora de passar a bênção patriarcal adiante. Ele chama Esaú, filho favorito dele, a gente já sabe, e pede que ele casse e prepare uma refeição saborosa para que Isaac o abençoe antes de morrer. E aí, o que nós vemos é um conflito velado, né? Isaac, pai de Esaú e de Jacó, age em segredo, ignorando a profecia recebida lá por Rebeca antes do nascimento dos gêmeos, de que o mais velho serviria ao mais novo. A gente viu isso em Gênesis 25, 23. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então, nesse sentido, o que nós temos é que existe essa colocação, né, de Gênesis 25, 23, e aí o que acontece? A Bíblia não diz se Rebeca guardou isso, né, apenas para si ou se contou ao marido. O fato é que a inclinação de Isaac em abençoar Esaú ignorava completamente essa promessa. Isaac parecia estar focado ali em duas situações. Primeiro, a tradição cultural, inquestionável ali de passar a bênção pro primogênito, né? Esse costume, essa tradição ali que havia. E depois o apetite pessoal dele, porque o texto aqui é muito claro, né? Ao expor a real motivação do pai no primeiro ali, Isaac tinha predileção por Esaú, porque gostava de comer de suas caças. A gente já viu ali em Gênesis 25, 28, né? Então aí nesse caso, prepare a caça, depois eu vou te abençoar. Então aquele desejo de comer uma coisa gostosa preparada pelo filho, que ele tanto apreciava, né? A questão da comida e tal, nesse sentido. E depois nós vemos aí, a partir do versículo 5 até o 17, Rebeca chegando, né? Que gostava mais de Jacó, e aí escuta a conversa e age rapidamente para garantir que Jacó, seu filho favorito, receba a bênção. E ela se torna então a arquiteta do engano. Primeiro ela instrui Jacó a trazer 2 cabritos do rebanho, prepara a comida exatamente com o tempero que Isaac gostava. A mãe sabe de tudo, né? O que acontece dentro de casa, então nesse sentido ela estava ali já fazendo as vezes de veste Jacó com as roupas de Esaú e cobre seus braços e seu pescoço com pele de cabrito, sabendo que Isaac usaria o tato para compensar a cegueira dele. E aí depois nós temos a questão do engano de Jacó, dos versículos 18 até o 29,
em que aí Jacó entra então no quarto do pai e a tensão ela vai atingir o ápice, né? Uma situação bem tensa. Isaac então vai desconfiar e vai tentar ali três coisas, né? Rapidez com que a caça foi trazida, depois a voz que parece como se fosse de Jacó e depois a identidade do filho. Bom, Jacó mente descaradamente, a verdade é essa, chegando a envolver o nome de Deus, ai Jesus amado, para justificar essa rapidez. O Senhor, o seu Deus, me concedeu bom êxito, é isso que diz no versículo 20. Bom, depois nós vemos que Isaac apalpa os braços de Jacó e sente os cheiros da roupa de Jaú, finalmente convencido, então, profere a bênção que é irrevogável, concedendo-lhe então prosperidade aí, agrícola, né? Domínio sobre as nações e também liderança sobre seus irmãos. E depois, em seguida, do versículo 30 até o 40, nós vamos ver o quê? Há um desespero aí do Esaú que logo após Jacó sair, aí Esaú chega com a caça dele e aí quando Isaac percebe o engano, a Bíblia diz ali no versículo 33, ó, ele tremeu violentamente. Imagina, né? Ali já sem poder ver, já idoso, tremendo ali, todo nervoso. Esaú chora então amargamente e implora uma bênção para si também. A bênção que resta para Esaú soa mais ali, como a gente percebe, como uma dura realidade. Que ele vai viver longe da riqueza, viverá pela espada, servirá a seu irmão, embora nós lembremos aqui que Isaac também profetizou que um dia ele quebraria esse jugo. E depois nós vemos, infelizmente, a ruptura e a fuga, versículos 41 até o 46, as consequências éticas e trágicas e relacionais dos enganos, elas são sentidas de modo imediato. Esaú passa a nutrir, então, um ódio mortal por Jacó, seu próprio irmão, e planeja matá-lo assim que Isaac falecer. Rebeca, percebendo esse perigo de perder os dois filhos num só dia, que era uma realidade e ali iminente, articula, de certa maneira, a fuga de Jacó para a casa do seu irmão Labão, lá em Padã Arã. Esse Labão que é o tio, que será futuro sogro também, aí interesseiro. Lembra-se da história lá atrás? Que quando o pessoal chegou lá, com o servo chegou ali de Abraão para poder ali reconhecer uma esposa para o filho Isaac, a Rebeca, ele chega ali com um monte de ouros e aquela coisa toda, e aí isso desperta o interesse de Labão. E Labão está lá muito tranquilo, mas vai receber possivelmente a visita aí de Jacó, nós vamos ver adiante, e aí para convencer o Isaac a deixar Jacó partir, a esposa, né, a Rebeca, usa aí uma desculpa plausível. Olha só, ela diz que Jacó não deveria se casar com as mulheres hititas da região, como Esaú havia feito. Olha só que maquinação há. E aí o que a gente percebe que esse capítulo, meus amigos, é um prato cheio para a gente pensar sobre a tensão entre ética e soberania divina. A gente vê uma família aqui fragmentada, onde todos aqui tentam manipular o futuro da sua maneira, né? Isaac aqui tenta burlar o propósito de Deus, que preferia Esaú. Rebeca e Jacó escolhem a mentira e o pragmatismo em vez da confiança na oração. E Esaú também colhe os frutos de ter desprezado a sua primogenitura antes e também da sua rebeldia de escolher para si mulheres cananeias em casamento, né? E a gente vai perceber aqui que isso foi motivo de muita tristeza para os seus pais, para Isaac e para Rebeca. E ainda assim, né, Esaú era o preferido do pai, que iria abençoá-lo, mas teve toda essa trama aí engendrada, né, pela Rebeca, que no fim quem foi abençoado foi o Jacó. Bom, Isaac agiu na contramão dos propósitos espirituais da família, querendo então dar a liderança a um filho que entristecia a casa e que desprezava a herança de Deus. Rebeca, por outro lado, detinha a promessa de que Jacó seria o líder, mas escolheu o quê? A manipulação, a mentira. Em vez do quê, gente? Em vez de escolher a fé, em vez de escolher a oração, em vez de confrontar o marido ali, se acertarem juntos, né? Ó, o que está pegando aí? O que está acontecendo? Ó, Deus não falou isso? Deus não falou assado? O que ela fez? Ela preferiu orquestrar um golpe. E aí o texto é magistral justamente por mostrar essa tensão da teologia prática, né? Que Deus cumpre os seus propósitos soberanos, apesar da teimosia de Isaac, apesar da profanação de Esaú e apesar também do estelionato, digamos assim, de Rebeca e de Jacó. Ninguém sai, a verdade é essa, ileso moralmente dessa história. Toda a família aqui está
tentando ali dar o seu jeitinho humano. E aí, apesar dessa falha moral profunda de todos esses envolvidos da família, o texto nos mostra que a vontade de Deus se cumpre, apesar de. A vontade de Deus se cumpre apesar da fraqueza humana e não por causa dela. Contudo, a gente vai perceber que a quebra desses princípios éticos teve um custo alto. Por exemplo, Jacó passou 20 anos seguintes longe da sua casa, provando do próprio veneno ao ser enganado por seu tio e futuro sogro Labão. Nós já temos a feliz história, né, feliz frase aqui de que se Jacó era enganador de montão, seu tio sogro Labão, então ele fez pós-graduação. Olha só que interessante a frase, né? Porque na verdade Labão era tio, aqui era irmão de Rebeca, mãe de Jacó, e tornava então tio materno, e o motivo pelo qual Jacó fugiu para sua casa lá em Padã Arã em busca de refúgio de uma esposa. Lá a dinâmica familiar se transformou quando Jó trabalhou e se casou com duas filhas de Labão, Lia e Raquel, então agora estou falando certo, tornando o tio também seu sogro e inaugurando as 2 décadas de enganos mútuos e tensões que marcaram a convivência entre os dois. E aí, para finalizar aqui a nossa conversa em Gênesis 27, qual que é o nosso desafio pessoal aqui para nós? É justamente que nós nos entendamos que precisamos render o controle e a renúncia absoluta dos nossos atalhos éticos a Deus. Assim como Rebeca e Jacó tentaram apressar e forçar o cumprimento de uma promessa verdadeira através de uma mentira, ou como Isaac tentou impor a sua preferência pessoal, ignorando a direção de Deus, nós também muitas vezes somos tentados a fazer o quê? Usar as nossas próprias estratégias carnais quando a gente acha que Deus está demorando ou quando a situação foge do nosso planejamento. Gente, a luta diária que nós temos, o que é? É vencer a tentação de justificar meios errados para alcançar fins que consideramos justos. Diante disso, foco da oração e intercessão que cada um precisa abraçar é pedir o quê? Que o Espírito Santo sonde as intenções do coração, conceda paciência para a gente descansar na sabedoria divina, mantendo então o quê? Uma integridade inegociável. Nós precisamos clamar por perdão pelas vezes em que a gente tenta dar uma ajudadinha a Deus com os nossos métodos manipuladores e pedir a graça de viver uma fé prática, onde a confiança no tempo e nos meios do Senhor seja maior que o nosso desespero. Que a oração seja, então, por esse alinhamento sincero, fazer da vontade de Deus a nossa vida, fazer a vontade de Deus do jeito de Deus e no tempo que Deus nos pede. É isso, então, espero que você tenha gostado do nosso café. Café com Justiça, um grande abraço, até a próxima, a paz. Valeu!